Efésios capítulo 1, verso 4. Efésios capítulo 1, verso 4. A palavra de Deus diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pai, te agradecemos e pedimos que o teu Santo Espírito nesta manhã fale com cada pessoa que entrou aqui. Que sejam tuas palavras, não as minhas. Que seja o teu Santo Espírito nos transformando um pouco mais parecidos com Cristo. Pois precisamos e necessitamos disso, Senhor. Como cantamos agora a Ti, Senhor, queremos estar juntos contigo. Queremos estar juntos contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Pode sentar. Eu queria pedir a gentileza a você que, nesse pequeno momento em que nós vamos entender ou tentar entender um pouquinho a palavra do Senhor, para que nós possamos compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado, tem mostrado a nós, e principalmente neste lugar. Por quê? Porque Deus tem dado para nós a oportunidade de ouvirmos a sua palavra, de ouvirmos aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nos ensinado. Então eu quero pedir uma gentileza a você, que nesses próximos minutos, serão alguns minutos, somente alguns minutos, que você se atente a tudo o que for falado. Nós, às vezes, chegamos aqui num domingo, ouvimos uma boa música, um bom louvor, algo que toque em nossos corações, em nossas emoções, mas principalmente temos que sair daqui hoje, nesta manhã, nos parecendo mais com Cristo. Porque quantas vezes mais nos parecemos com Cristo, melhor será a nossa vida. A produção do dia a dia será diferente. Então eu quero trazer um pequeno ensinamento nessa manhã. Algo que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao meu coração há muito tempo e foi formatando isso comigo. Coisas que são pensamentos que vêm da parte de Deus, eu tenho plena convicção. Por isso eu peço a gentileza que você tente prestar o máximo da sua atenção. Se você porventura tiver vontade de beber água, dá um toquinho assim. O irmão Nilo está lá atrás, o irmão Nelson, outros irmãos vão ajudar, vão até levar um copo de água para você. Mas eu gostaria que você tivesse uma atenção plena. Se porventura você utilizar a Bíblia em seu celular, procure só usar a Bíblia e nem outros aplicativos. Tudo bem? A Bíblia nos fala sobre um conceito e fundamentos. A Bíblia é conceitual, sempre foi e sempre será. E por que ela é conceitual? Porque Deus um dia teve um conceito, e um conceito no qual vem antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E quando nós prestamos atenção a respeito disso, o que é conceito? Conceito é definição, concepção ou caracterização. É a formulação de uma ideia por meio de palavras ou recursos visuais, e vem da palavra conceptus, do latim, que significa coisa concebida ou formada na mente. Deus nos concebeu. Antes da fundação do mundo, Deus concebeu você. E quando Ele concebeu você, Ele não concebeu você de uma maneira simples e pura,
Diz a palavra de Deus que Ele concebeu você como imagem e semelhança dEle. Para que essa concepção se forme, ou se formate, ou seja realizada, Ele deixa então fundamentos, alicerces, estrutura, para que essa concepção se prevaleça, se materialize, se realize. E o que é fundamento? Fundamento é a base e o princípio de algo, de regras ou leis primordiais que regulamentam determinada coisa. Prova e evidência da veracidade de um fato ou alicerce que sustenta uma estrutura. Sustentamento de teorias de um conceito. Estamos aqui nesta manhã e você está aqui por causa de um conceito, formado na mente do divino, do eterno, fundamentado na palavra, para que eu e você pudéssemos viver isto todos os dias da nossa vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque se eu pensar sobre os sinônimos de fundamentos, nós vamos ver que tem justificativa, razão, critério, motivo, explicação, elucidação, prova, evidência, argumento, princípios, bases, noções, alicerce, firmamento, estrutura, regra, norma, fundamento e leis. E por que eu quero falar sobre isso nessa manhã? Conceitos e fundamentos. Por quê? Porque ultimamente nós estamos vendo fundamentalistas religiosos, que pessoas hoje usam isso para prevalecer seus conceitos pessoais. Deus não abre mão do conceito dele. Deus não abre mão do que Ele idealizou. Deus não abre mão da criação dele. Porque Deus é Deus. E se Deus é Deus, e Ele estabelece um conceito, quem somos nós, através de fundamentos que estão escritos na Bíblia, pegarmos Ele e idealizarmos conceitos pessoais, para fazer com que os nossos interesses e intenções se prevaleçam na nossa vida em qualquer situação, trabalho, casa, família e igreja. E aí as pessoas se tornam religiosas. Por quê? Porque elas se fundamentam naquilo que acham interessante a elas, mas esquecem do conceito de Deus. Quando eu olho para isso, eu preciso entender uma coisa: se eu sou uma concepção de Deus, se eu sou uma realização de Deus, e a Bíblia é uma concepção para a salvação do homem, eu tenho que entender essas duas questões muito claras, que a doutrina bíblica principal é salvação e justiça. Eu estou aqui nesta manhã para me tornar salvo em Cristo Jesus. E eu só me torno salvo porque eu sou justificado por Cristo na cruz do Calvário. E se eu sou justificado na cruz do Calvário, eu tenho que entender que os fundamentos da vida que comprovam essa concepção, ela é gerada por aquilo que Deus pensa, não por aquilo que eu penso. Se Deus pensa, é porque Ele sabe o melhor. E se Ele sabe o melhor, eu tenho que parar de achar que eu sei o melhor. A única coisa que eu tenho que saber é que Cristo tem que ser Senhor e Salvador da minha vida. E se Cristo é Senhor e Salvador da minha vida, Ele me justifica para que eu seja salvo. Deus nos concebeu antes da fundação do mundo. O mundo não existia, o pecado não existia, a praga, a doença,
a dor não existia, e Deus estava lá, em suas concepções, em sua grandeza, em seus atributos, e diz o seguinte: está na hora de eu ter algo que eu quero muito para mim. Eu quero um povo que seja minha imagem e minha semelhança, e que pratique os fundamentos para que isso se confirme. Concepção e fundamento. Mas aí eu faço algumas perguntas. Nos dias de hoje, vivemos a concepção que gera os fundamentos, ou vivemos os fundamentos que geram uma concepção? Porque hoje a gente está fundamentalista. A gente determina o que é certo e o que é errado. Determinamos o que é pecado e o que não é pecado. Nós é que determinamos. E não perguntamos a Deus o que é para Deus certo ou errado, pecado ou não pecado. Estudamos muito a Bíblia, que não é errado, mas esquecemos de estudar a Deus, que é o dono da Bíblia. Teologia diz que é estudo de Deus, não estudo da Bíblia. E se eu estudo Deus, eu vou entender então que eu não vivo debaixo de fundamentos humanos, mas de fundamentos sobrenaturais e divinos, que fazem com que eu seja transformado, parecido com Cristo. Então entenda uma coisa, primeira delas, que a Bíblia foi escrita para uma concepção: a salvação do ser humano, de Gênesis a Apocalipse. Ele já começa no capítulo 13, versículo 15: pisarei na cabeça de Satanás. E sabe por que ele vai pisar na cabeça de Satanás? Porque ele quer te salvar. E sabe por que ele quer te salvar? Porque ele te ama. E sabe por que ele te ama? Porque ele te criou como imagem e semelhança dele. E sabe por que ele te criou como imagem e semelhança dele? Porque ele te concebeu antes da fundação do mundo. Aleluia. Louco, mas isso é Deus. Mas a gente fica preso a essas coisas fundamentalistas, que vêm lá do século XIX, pós-reforma protestante. Estava lá os caras pensando: não, a gente precisa ter o domínio da situação. Eu preciso pegar a Bíblia e fazer com que esse povo seja um povo, uma manada que eu possa dar por eles dentro de um curral, e ficar ali com eles, e fazer com que eles fiquem presos àquilo que eu acho que é interessante. Você não veio para esse lugar para ficar preso a questões humanas, mas às questões de Deus. Porque diz a palavra de Deus que a sua mente tem que ser levada cativa à mente de Cristo, não a minha mente, não a mente de ninguém que vem aqui, porque eu não estou concebido à mente humana, mas eu estou concebido à mente divina. E se eu estou concebido à mente divina, eu não tenho que ficar preso às coisas que são religiosas. Eles começam lá atrás a brigar por causa da inerrância da Bíblia. Olha, a Bíblia não pode ser contradita, ela é totalmente literal, do jeito certo e correto. A Bíblia relata que, por exemplo, quem roubar, corte a mão. Já brinquei sobre isso aqui. Já falei que se a mulher encostar sem querer no órgão genital do homem, tem que se cortar a mão. Imaginem as mulheres que saírem do metrô, tudo de toquinho. É literal? Quando nós começamos a entender a Bíblia, você precisa entender a Bíblia que ela é infalível. Infabilidade. Ela não tem falhas, ela nos transforma.
E o conceito dos religiosos e fundamentalistas é fazer com que você fique preso a um curral. Você não está nesta comunidade porque você está preso a mim. Você está preso a um novo nome, ponto, igreja cristã, porque é um ponto de mudança, porque é um ponto de visão. Não! Você está preso a Cristo. Aleluia. E porque você está preso a Cristo, a sua vida se transforma. E você vem a este lugar porque Deus te chamou a este lugar, porque a importância de uma comunidade é que vivamos em comunhão. E eu só consigo viver comunhão com Deus se eu tenho comunhão com você. E se eu não souber ter comunhão com você, eu não entendo a concepção do que é Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não consigo compreender o que é a enormidade de Deus na minha vida. Até aqui tudo entendido? Estou sendo fácil de... Claro. Quando nós começamos a compreender isso, nós vamos ver que esse fundamentalismo que começou em 1910, com alguns que escreveram 10 fundamentos em 12 livros, de forma conservadora e dura, para que fizesse um Deus punidor e não um Deus de amor e misericórdia, e fizeram com que isso fosse prendendo as igrejas, para que eles pudessem ter domínio sobre a mente do povo. Não conseguiram compreender que isso era um motivo de mudança. Porque quando nós compreendemos que o motivo de mudança vem sobre a nossa vida, a concepção de Deus muda. E por que eu estou falando isso? Por que eu estou dizendo? Eu não vou ficar contando a história disso. Porque lá atrás, desculpa ao meu irmão ali que está gravando, e que é da igreja presbiteriana, começou com os presbiterianos e batistas, essa questão desse fundamentalismo, depois passou pela Assembleia e por outras denominações, inclusive algumas que nós já frequentamos, mas que hoje nós temos a oportunidade de sairmos dessa questão fundamentalista e vivermos a concepção de Deus nesta terra. Se eu entender a concepção de Deus nessa terra, para a minha vida, você vai entender que os fundamentos são os princípios agradáveis que eu vou praticar na minha vida. Porque se eu não entender isso, eu vou usar os fundamentos para julgar, culpar e condenar. A concepção de Deus é sim um julgamento de amor, de liberdade e de paz. Quando eu entendo isso, os meus fundamentos não são meus, mas são fundamentos debaixo da concepção de Deus. Você vem aqui como eu, pecador, mas disposto a entender que o sangue de Cristo me limpa. Disposto a entender que quando eu encontro com Cristo, quando eu tenho um encontro com Deus, há uma mudança. Porque eu vivo uma concepção, a Bíblia diz que prestar culto a Deus é a verdadeira adoração. Mas não é só um prestar culto, é prestar culto racional. A concepção de Deus mexe aqui, não mexe aqui. A concepção de Deus não começa aqui, começa aqui. Porque se você não mudar sua mente hoje, não adianta você vir aqui todos os dias. Porque você será um religioso, fundamentalista, julgador. Você vai sempre falar o mal. Por que o mal? Porque eu não quero que você entre aqui para ficar no mal. Eu quero que você entre aqui para sair bem. Deus lhe quer bem. Vou repetir para você. Deus lhe quer bem. Você está hoje aqui para viver a concepção de Deus e não os fundamentos. Porque os fundamentos são as consequências, as estruturas, os alicerces para você entender e viver a concepção. Se eu fizer o contrário, eu jogo fora Deus da minha vida. E aí, quando eu entendo isso, para eu entender, e já estou caminhando para o fim, para eu entender o que é a concepção de Deus, eu preciso entender quem criou a concepção.
Se Deus criou essa concepção, eu preciso entender algumas coisas de Deus. Olha que lindo que eu vou falar para você. E se você sentir que Deus está falando com você, eu gostaria que você fosse um pentecostal, cheio do Espírito, batista, presbiteriano, congregação, assembleano, quadrangular. Como é que nós vamos chamar? Pontistas? Pontismos? Pontivistas? Sei lá. Pontuados, boa. Somos pontuados em quem? Em Cristo. Olha que interessante eu estudando. Deus tem os seus atributos. E o que é atributo? Atributo é qualidade atribuída ao caráter divino de acordo com sua auto-revelação. Primeira coisa que você precisa entender, que quando Deus cria a concepção, Ele está auto se revelando a você e a mim. Ele não pode ser explicado ou definido de forma plena e compreensível aos homens. Ainda somos limitados. Chegará o dia da ilimitação. Sabe quando vai ser? Na eternidade, porque eu vou conviver tete a tete com Deus e com Jesus. Certamente nos revelou tudo o que de fato precisamos saber. Romanos 2 diz isso. O que você sabe hoje é o suficiente. Amanhã você vai saber mais, vai ser mais um pouquinho o suficiente. Mas é o suficiente para você entender que Deus te ama. Outra coisa que eu lendo aqui, que Deus, nessa natureza infinita em relação ao universo, eu entendo a grandeza de Deus. Deus é grande demais. Outra coisa que eu vejo que a verdadeira doutrina bíblica é que Deus é todo amor e todo justiça. Deus é todo amor e toda justiça. Não se andam separados. Deus me amou primeiro. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus te amou. E se Deus me ama, por causa disso, Ele dá o seu Filho amado, para que fôssemos justificados. Somente através do sangue de Cristo eu consigo ser justificado. E aí, quando eu entendo isso, eu vou entender quais são os atributos de Deus. Dois grupos: os que são comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que não são relacionados a nós, que Deus não abre mão a qualquer criatura. Só Ele tem esses atributos. Primeiro, a seidade. Salmo 90, verso 1 e 2 diz que Deus é autoexistente. Você quer saber aonde Deus começa? Não sei. Quer saber onde Deus termina? Não sei. Ele é autoexistente, criou tudo e todas as coisas. Segundo atributo é que a eternidade, sempre Deus existiu. Terceiro atributo que só Ele é único. E Ele é único e é um Deus que é em tudo, em todas as coisas. E tudo nele está incluso como ser. Isso quer dizer que Ele é o eu sou. Preste bem atenção no que eu vou dizer para você. Você entrou aqui nesta manhã e talvez tenha entrado aqui por uma necessidade e um problema. Glória a Deus por isso, porque você está aqui para isso também, tá? Se você pensa que a igreja não é isso, a igreja é isso aqui. Você entrou com algum problema, está precisando de algum milagre, tem alguma necessidade, o eu sou está aqui. Porque quando não há humanidade, quando não há mais palavra de ciência, quando não há mais palavra em que os humanos possam dar a você um consolo, um conselho, algo que eu possa falar para você aqui: olha, querido, eu tenho algo que eu posso te ensinar e que vai mudar a sua situação. Quando passa desse limite que é humano e que passa somente ao divino, o eu sou realiza. Porque Ele é único e Ele não divide isso conosco. Outro atributo que nós vemos, que Ele é imutável. E muitos de nós pensam: Ele não muda nada. Ele não muda? Não é isso que Ele quer dizer.
Deus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. Não está dizendo sobre o desejo dele sobre a minha e a sua vida, quando ele quer mudar o seu rumo, quando ele sente o que você sente, quando ele pensa o que você precisa pensar. Isso é diferente. Ele não muda na sua perfeição. Deus é perfeito do começo ao fim. Infinitude, Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. Deus é infinito, amado. Você está aqui hoje, pense o seguinte: o eu sou está aqui e ele é infinito para qualquer coisa na tua vida. Ele é onipresente. Deus não é limitado a nenhuma forma de espaço. Salmo 39. Está aqui, está lá, está acolá, está onde nós estivermos. Deus está lá. Onipotência, Deus possui todo o poder. Apocalipse 1:8. Onisciência, Deus conhece todas as coisas de um modo completo e absoluto. Soberania, Deus controla todas as coisas. Filipenses 2:12 e 13. Quais são os atributos comunicáveis? E aí eu quero tratar com você essa manhã. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus se revela em mim e em você, que Ele divide com você a imagem e semelhança, que Ele faz com que eu e você nos pareçamos com Ele. Primeiro, amor. A Bíblia declara explicitamente em 1 João capítulo 4, verso 18, que Deus é profundo e incondicional. Amados, Deus divide esse atributo comigo e com você hoje. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus vai invadir com o amor dele sobre a tua vida, sobre a tua casa. Esse atributo será um atributo reconhecido na sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que as pessoas vão olhar para você hoje e vão falar assim: que pessoa amorosa. Glória a Deus. Ou as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: que pessoa perturbada. Hein? Ou vão olhar para você e vão dizer assim: que pessoa chata, insuportável, orgulhosa, teimosa. Conhece alguém assim? Aqui não existe. Aqui não vai existir, porque seremos amorosos. Esse atributo comunicável de Deus conosco é o principal atributo que uma igreja deve ter. Nós não precisamos ter o melhor louvor, a melhor palavra, o melhor lugar, mas vamos ter. Não precisamos ter. Mas se a gente tiver amor aqui nesse centro, o centro da igreja, qualquer coisa acaba. Qualquer pessoa que entrar aqui vai dizer assim, como disse o Danilo: puxa, como eu fui bem recebido aqui hoje. Eu quero que você seja sempre bem recebido aqui, porque em nós está o atributo de Deus, o primeiro e mais importante comunicável dele: amor, sua essência. Se eu amo, eu não julgo. Se eu amo, eu não condeno. Se eu amo, eu cuido. Eu quero cuidar de você, meu amado. Quero cuidar de você, querido. Desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Esse bonitão. Assim, um dia eu vou ter um cabelo assim. Alexandre. Não esqueço mais, tá? Até porque sonhos e sonhadores nós somos juntos. Eu amo o Alexandre mesmo com essa chuquinha que ele usa. Eu tenho uma inveja incrível porque eu não consigo ter uma chuquinha, Luciano. Não é? Eu fico imaginando, por exemplo, que o Flávio nunca terá uma chuquinha. E olha que lindo isso, porque Deus me ama com chuquinha, careca, cabeludo, loiro, moreno, com olho verde claro, sem ser, não sendo, bonito igual o Paulinho. Minha mãe acha. Até a Camila. Glória a Deus.
E se eu pensar nisso, eu te amo mesmo com os seus defeitos, porque Deus te amou desse jeito. Porque eu não tenho que te amar? Por que eu tenho que ficar te cutucando? Pecador! Pecador! Ah, pecador perturbado! Vem pra cá, meu irmão, que eu vou te amar. O teu pecado vai ser corrigido, porque o Deus de amor está aqui. O atributo de Deus, a concepção dele está aqui. E ele fundamenta isso, sabe aonde? Com as palavras de Jesus: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o teu próximo como a ti mesmo. O fundamento principal da Bíblia, que me traz salvação, que me traz vida. Aqui não é lugar de morte, amado, aqui é lugar de vida. Caramba, para de ser religioso. Eu não estou aqui para te levar para o inferno, eu estou aqui para te levar para o céu. E se eu estou aqui para te levar para o céu, eu quero te amar até o fim dos meus dias, como Deus me ama. Se Deus me ama, eu preciso te amar. Mas é difícil amar, não é não? Está lá os erros e enganos dos fundamentalistas religiosos, que dizem assim: suportai-vos em amor, como se fosse uma coisa ruim. Eu tenho que te suportar. Viu, Sandrão? Eu tenho que te suportar. Apesar que é fácil suportar você, bonitão. Um dia eu vou ter uma calça igual a essa. Preciso ter coragem. Não consigo. Não tenho mais idade, é só para cara novo. A Ângela tem. Não, mas você está insinuando o quê? Eu estou falando que a calça é bonita. Pô. Hã? Você não tem mais idade. Pastora, você é mais velha do que eu. Mas é. E se eu penso assim, meu amado, eu penso diferente. Eu olho com outros olhos. Eu ajo de outra maneira. Amado, eu não estou aqui para te cobrir o pecado. Você vai entender daqui a pouco isso. Eu estou aqui para te ajudar a sair do pecado. Eu não estou aqui para julgar se você pode ou não pode fazer as coisas. Eu estou aqui para te mostrar o que é bom para Deus e o que é bom para você. Eu estou junto na caminhada. Caminhamos juntos. Por isso, eu posso até dar a mão para a pessoa que está do meu lado. Eu posso até dar a mão para a pessoa do meu lado. E que mesmo não conhecendo ela, mesmo não sabendo o nome dela, mesmo ela usando a camisa do São Paulo, que a gente não sabe se é masculina ou feminina, mesmo isso, eu posso olhar nos olhos dela e dizer assim: eu amo você. E sabe por que eu amo você? Porque o suportar em amor vem da palavra suporte. Eu preciso te suportar no sentido de te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar, meu amado, mesmo que eu ainda não tenha intimidade para poder te ajudar, mesmo que eu ainda não conheça a profundo o seu problema, mas eu estou aqui para te suportar. Eu quero dizer do fundo da minha alma: eu quero suportar você hoje em amor. E isso quer dizer que eu quero te dar suporte em amor, no que eu puder. E o que eu não puder, o eu sou está aqui e vai poder, porque Ele é onipotente. Segundo atributo comunicável, e que Ele diz é que Deus é bom. Que Deus é bom. Que Deus é bom. A benevolência de Deus está aqui. Tudo que Ele faz é bom. Tudo que Ele realiza é legítimo. Salmo 100, verso 5 diz que Deus é bom. Aleluia. Se Deus é bom, eu preciso ser bom. Porque é essa comunicação que nós temos. Outro atributo que Ele é que Ele é misericordioso. E misericordioso revela compaixão e piedade, amados. E Deus fará com os miseráveis e angustiosos e angustiados a liberação da vida dele.
Misericórdia vem da palavra miseris. Córdia, coração. Coração miserável. Eu e você temos um coração miserável. Mas quando Jesus habita em nosso coração, há a benevolência de Deus, há a compaixão de Deus, há a piedade. Eu preciso ser uma pessoa com compaixão, compadecida. Outro atributo que Deus é que Ele é sábio. Deus é infinitamente sábio. Daniel diz isso no capítulo 2. Deus é infinitamente sábio. Eu já ensinei isso para vocês aqui algumas vezes. O inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio aprende com o erro dos outros. O sábio olha para o erro dos outros e fala: não vou praticar isso porque eu sei que isso é errado. Isso vai errar na minha vida. Amados, a Bíblia tem uma concepção, uma outra. Sabe qual é? Prevenção. Ouça bem, a Bíblia é de prevenção. Ela diz para mim e para você: tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém. Previna. Se você sabe que é erro, é pecado, previna. Se você sabe que aquilo vai te levar para o lado errado, previna. Previna. Aludindo, Luciano, Star Wars. Alguém sabe? Não, eu falei com o Luciano. Tá ali, ó. É o Luciano mesmo. Star Wars. Todos conhecem a história do Star Wars? Tem fundo bíblico, tá? É a luta do bem e do mal. Estava lá Darth Vader. Uau. Uau. Tá bem estranho. Luke, meu filho, venha para o lado da força negra. Uau. Isso não é Star Wars, amigo. Você não sabe a música? Faz tan 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 tan. E aí Luke está lá, porque ele está na frente do imperador Satanás, que leva Darth Vader, pai dele, o Skywalker, para o lado negro da força. E Darth Vader propõe a Luke: venha para o meu lado. O diabo faz isso todos os dias com você. Venha para o meu lado. Venha para o meu lado. E você sabiamente vai dizer a ele assim: uau. Eu estou do lado bom da força. Uau! E eu acabo com ele, porque Deus é na minha vida. Sabedoria. Deus diz que Ele é justiça. Se Ele é justiça, Ele é plenamente justo e perfeito. Salmo 11, 7 diz isso. Eu preciso ser justo. Eu preciso buscar perfeição. Como que está aí o horário? Vou terminar, pastora. Desculpa. Está terminando, eu tenho mais 5 minutos só. Em 5 minutos eu quero encerrar. Olhe bem, justo e perfeito. Eu tenho que ser uma pessoa equilibrada. A justiça tem a ver com equilíbrio. O que eu vejo hoje é muita gente com transtorno bipolar dentro da igreja. Bipolaridade espiritual. Uma hora está assim, outra hora está daquele jeito. Vem para a igreja e aí fica aí reclamando. Aquela igreja lá na ponta é melhor do que a nossa. É porque você é perturbado. Porque você não vem na igreja para adorar a Deus. Você vem na igreja para buscar os seus benefícios, seus fundamentos religiosos. Você vem aqui e esquece da concepção de Deus na sua vida. Equilíbrio. Seja equilibrado, meu amado. Eu sei que vamos passar luta, dificuldade, problema. Nós vamos passar.
Jesus disse isso. Mas ele venceu. E o atributo dele, olha que lindo como Deus é. Ele diz assim: eu venci, mas você também vencerá. Porque os atributos de Deus se manifestam em você. Que é isso? E eu estou aqui, você não diz glória a Deus. Oh, eu estou aqui me matando, surrando, e você nada. Uau! Aleluia! Atributos que Deus nos permite viver. Ele diz que Deus é santo. E esse talvez seja o atributo mais confuso para a igreja. Porque essa é uma confusão em que muitos pastores, pastoras, apóstolos, amigos da Carla, usam isso para enforcar você num cabresto humano. Porque santidade, amados, é separação do pecado, é separação da corrupção do mundo. E Deus nunca é relacionado com o pecado, porque Ele não peca. Deus não peca. Se Deus não peca, que é algo que Ele não consegue, você precisa entender o que a palavra de Deus diz lá no Evangelho de João, capítulo 17, verso 11, Apocalipse 4, verso 8, que diz algo relacionado ao seguinte: se somos justificados pelos méritos de Cristo, somos feitos santos. Eu não estou aqui por meritocracia humana. Eu estou aqui pela meritocracia de Cristo, conquistada na cruz do Calvário. Então, se eu não sou merecedor por mim mesmo, eu tenho que ser merecido por aquilo que Cristo conquistou. E se eu sou merecido por aquilo que Cristo conquistou, eu, como pó, homem que voltarei a Ele e que ficarei naquele buraco até a volta de Jesus, eu entenderei então que eu estou aqui para me separar das coisas erradas e viver as coisas de Deus. Viva as coisas de Deus. Você está aqui para viver coisa de Deus. Você não está aqui para dizer você vai, você não vai, você pode, você não pode, você faz isso, você não faz isso. Quem sou eu para falar se eu sou igual a você? Eu estou aqui apenas para pregar. Estou aqui para te suportar em amor. Estou aqui para ser sábio junto com você. Estou aqui para caminhar de lado a lado. Estou aqui para dar a mão junto. Estou aqui para sofrer junto. Estou aqui para me compadecer junto. Estou aqui para te ajudar. Santidade é você entrar aqui neste lugar e dizer o seguinte: eu venho aqui para adorar a Deus em primeiro lugar. Posso pedir minhas necessidades, mas eu venho para adorar a Deus, porque Deus é santo. E este lugar se torna santo porque eu me torno santo. Já me deu outro. Eu me torno santo porque... Não, deixa. Eu me torno santo. Eu me torno santo porque Deus é santo. Não porque eu consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. E são os méritos de Cristo que me faz ter essa condição. E se eu não entendo isso, eu me torno duro, primeiro comigo, e aí quando eu me torno duro comigo, eu quero ser duro com as pessoas. Irmã, você está no deserto por causa do pecado, você não. Hein? Você está no deserto, viu, PR Lu? Cadê o PR Lu? Está no deserto, PR Lu. Pecado. Eu olhando para o pecado do cara, se eu sou pecador e só me torno santo por causa do mérito de Cristo. Mérito de Cristo, não é meu. Pense bem simples. Eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu faço tudo isso, e mesmo assim não sou merecedor da graça de Cristo. Mas eu tenho que fazer para entender qual é o mérito de Cristo na minha vida.
Concepção, fundamento. Veracidade, Deus é verdadeiro, Hebreus 10, 23. Liberdade, Deus faz o que quer e executar. Isso não significa que Deus seja livre para pecar, pois isso contraria o próprio ser dele. E o último atributo que relaciona-se a nós, que está lá em Juízes 6, 24, que diz o seguinte: o Senhor é paz. Eu estou aqui porque o apóstolo Paulo disse o seguinte: a paz que excede todo entendimento esteja sobre nós e guardará as nossas almas. Quando eu estou em Cristo, há paz, mesmo em meio à tribulação. Resumindo tudo isso, os fundamentos servem para alicerçar a concepção e não ao contrário. Se eu uso fundamentos, se eu fico só na letra, a letra mata e o Espírito vivifica, diz a Bíblia. A letra, ela só é vivificada quando eu vivo as concepções que Deus tem para a minha vida. Não use a Bíblia para suas concepções, olhe para Deus. E aí eu coloquei aqui o que eu sempre aprendi desde pequeno, que Mateus 5, 6 e 7 é a constituição da lei de Deus. Sermão da montanha. Use o sermão da montanha para a sua vida. Comece nas bem-aventuranças, você vai ver que o restante se encaixa. E se o restante se encaixa, eu vou entender que eu não fui chamado para viver fundamentalismo, mas eu fui escolhido para ser a concepção de Deus nessa terra. Aleluia! E se eu fui escolhido para viver a concepção de Deus, para que eu estou vivendo o que eu estou vivendo? Se tem alguma coisa boa no islamismo, eu não sei, mas uma me parece boa, em que eles batem o peito e dizem: minha culpa, somente minha culpa. Hoje eu estou aqui porque minha culpa, somente minha culpa. Jesus foi na cruz, mas Deus me amou. Deus te amou, e te amou tanto que deu Jesus. A Bíblia foi escrita para te salvar. Se você não entender isso, toda a sua vida cai por terra. Pastor, deixa só um pouquinho, só. Tem um cântico novo que a pastora Patrícia canta bastante aqui, que diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Olha que lindo. Por isso diante